Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus Cristo. Nesta manhã de segunda-feira, neste início de semana, hoje é dia 1º de julho e nós estamos aqui mais uma vez porque Deus é bom. Amém? Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso de número 1. Estamos mais uma vez chegando no final de mais uma epístola para a honra e glória do Senhor, que temos aprendido muito. Nós vamos ler hoje a primeira parte desse último capítulo e amanhã nós vamos terminar lendo a segunda parte. Amém? Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero lembrar você que hoje nós temos o início do grupo de crescimento, onde nós vamos abordar os temas referentes à libertação. Amém? Vamos falar sobre todos aqueles assuntos que estão ligados a esse tema libertação. E hoje nós vamos começar falando sobre a nossa posição em Cristo, porque este é o primeiro passo, entender a nossa posição em Cristo, porque a libertação ela fala de tudo aquilo que está ligado ao mundo espiritual, a batalha espiritual que existe, amém? E que nós estamos neste contexto de uma batalha espiritual ao nosso redor também, amém? E não podemos dar brechas, né? Abrir portas para que o inimigo possa entrar. Vamos ler então aqui Filipenses capítulo 4, verso 1, lembrando que Paulo ontem nos disse que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus. E então ele diz assim no versículo 1, dando continuidade à epístola de Filipenses. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, sabendo que a nossa pátria, ela não está aqui, ela está nos céus, que nós estamos aqui de passagem e que nós somos peregrinos nesse mundo. Então ele continua enviando aqui uma recomendação para aquela igreja e ele diz assim: rogo a Evodia ou Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Amados, essas duas mulheres, Evódia e Sintique, eram dois membros importantes na igreja e que aparentemente elas formaram dois grupinhos. E quando nós lemos aqui, a impressão que nos dá é que possivelmente era a respeito de algum conflito pessoal entre elas. Não fala, a palavra de Deus não fala o que era, mas possivelmente é isso porque Paulo ele exorta para que elas pensem concordantemente. O que é isso? É estar em harmonia. Então, aparentemente, havia um conflito ali pessoal que não era de ordem doutrinária, porque senão Paulo falaria. Era alguma coisa pessoal. Isso é algo que é interessante. Nós vemos aqui na palavra de Deus, algo que às vezes também nós percebemos hoje, que são aqueles conflitos, aquelas discussões ou panelinhas que às vezes se formam dentro da igreja por causa de opinião, por causa do gosto, por causa de coisas que não têm importância. Amém? O que importa é a palavra de Deus, é a verdade, é andar na palavra de Deus. Então, Paulo as exorta para que pensem concordantemente no Senhor. E ele, então, há uma coisa importante ainda, né? Que eu posso tirar desse versículo 2, que ele faz um alerta que isso que está acontecendo com essas duas mulheres e possivelmente esses grupinhos ou estas panelinhas, como nós chamamos, que foram formadas, que estavam criando uma divisão na igreja, Paulo está alertando que isso é um mau testemunho. É um mau testemunho para os de dentro, para aqueles que estão chegando e para os de fora. E nós não podemos esquecer que essas questões espirituais, ou que questões espirituais, elas estão ligadas, sim, ligadas a um ambiente de paz,
um ambiente de harmonia, um ambiente com amor, porque o Espírito Santo está nesse ambiente. Nós vemos pela palavra de Deus que o Espírito Santo ele é muito sensível. Nós estamos falando de questões espirituais, ele é muito sensível a estas coisas. Amém? Tanto que nós vemos, por exemplo, Paulo nos ensinando que nós não devemos entristecer o espírito, extinguir o espírito, apagar o espírito. Então, também uma questão como essa de discordância estava afetando possivelmente a paz, a harmonia, o amor daquela igreja, e que isso se transforma e reflete também em questões espirituais. Amém? Versículo de número 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Então ele pede ajuda a alguém, que era um presbítero da igreja, para as auxiliar, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Então Paulo está dando testemunho de que elas eram importantes ali na pregação do evangelho. Eram duas mulheres que eram uma bênção na igreja, mas que alguma coisa ali pessoal, de ordem pessoal, trouxe uma desavença entre elas, né? Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, os nomes se encontram no livro da vida. Isso é muito importante nós refletirmos sobre isso. Porque Paulo, aqui nesse final de epístola, ele fala de algo muito importante. Que eu posso usar o próprio exemplo dessas duas mulheres, Evódia sim, como que é? Evódia aí, Sintique, que são duas mulheres. Ele está lembrando que os nomes delas, assim como daqueles que estavam ali na igreja em Filipos, estavam escritos no livro da vida. E nós precisamos lembrar isso também, que assim como o meu nome está escrito no livro da vida, o teu nome também está escrito no livro da vida. Que assim como aquelas pessoas que às vezes nós concordamos, e quando eu falo de concordar, eu não estou falando de ordem doutrinária, mas eu estou falando de questões às vezes pessoais, de opinião. Amém? Isso não pode nos separar, nos dividir. Nós precisamos lembrar, amados, que o nome dessas pessoas que às vezes nós não concordamos com opiniões ou o jeitão da pessoa, aquela coisa toda, a gente não simpatiza talvez com aquela postura, amados, o nome dela também está escrito no livro da vida. Amém? Porque, veja, o temperamento, a personalidade da pessoa, a não ser que esteja indo contra a palavra de Deus, ela não é um motivo para a pessoa não ir para o céu, não é? E o versículo de número 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Amados, nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós devemos saber que, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, nós temos que nos alegrar. Porque nós vamos passar a eternidade com o Senhor, viver com Ele, andar com Ele. Amém? E ele diz então: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Amados, essa moderação fala de equilíbrio, fala de paciência. Essa moderação, ela fala de você não tomar uma atitude, uma decisão precipitada, no calor da emoção, mas de você ser equilibrado, de nós sermos equilibrados, moderados, sabe? Não julgar, apontar o dedo, acusar, não atirar pedra. Ah, todo mundo está tirando pedra, eu também vou atirar pedras. Não, nós temos que ser moderados, nós temos que ter equilíbrio. Não podemos ser descompensados, destemperados, sabe? Não podemos. Temos que ter equilíbrio, temos que ter e temos que mostrar esse fruto do Espírito nas nossas vidas, que é a paz. A paz, a paciência, o amor, a longanimidade, né? A bondade. Amém? E também diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Amados, a ansiedade, ela fala daquele momento em que nós não confiamos no Senhor, mas nós devemos confiar na soberania de Deus e no poder dele para todas as coisas.
Porque até mesmo nas dificuldades, elas estão dentro, as nossas dificuldades, as dificuldades que nós enfrentamos, elas estão dentro do propósito de Deus, a não ser, claro, que nós estamos colhendo coisas que nós semeamos, né? Porque tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Coisas boas, mas também coisas ruins. Amém? Então nós temos que confiar na soberania, no poder de Deus, porque até mesmo nas dificuldades, ou as dificuldades que nós enfrentamos, elas estão dentro do propósito de Deus. Amados, essas dificuldades, elas vão nos fortalecer, elas vão nos dar mais intimidade com Deus, elas vão aumentar a nossa fé, elas vão nos dar autoridade. Você não pede autoridade e poder. Amados, a palavra de Deus diz que Jesus ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Então nós precisamos entender que as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos e vencemos, elas retornam para nós como autoridade, como poder, como intimidade com Deus. Amém? Nós começamos a entender coisas que antes nós não entendemos. Quando alguém passa por aquilo que nós já passamos, nós não olhamos com aquele olhar como olhavam para Jó, dizendo que Jó estava enfrentando aquilo porque ele era um pecador e Deus estava punindo. Mas nós já enfrentamos, nós entendemos, nós compreendemos, nós amamos. Amém? Vamos terminar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Amados, a paz é porque Deus faz o melhor para os seus filhos. Essa é a paz que nós temos. Que Deus faz o melhor, porque Ele faz o melhor para os seus filhos. E Ele não só faz, como Ele está disposto a fazer. Entende? Ele tem o desejo de fazer. Então isso nos dá paz. Amém? Isso nos guarda da ansiedade, do medo, da dúvida, da angústia. Porque quando vem esses sentimentos, nós lembramos de um Deus que nos ama e que ele está ali, né, disposto a fazer o melhor, não só disposto, como também ele faz o melhor para os seus filhos. Amém? Nós precisamos crer nisso, viver dentro da palavra do Senhor, não nos desviando com essa certeza. E no versículo 8, para nós terminarmos, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Nós temos que tomar cuidado com o que está na nossa mente. E ele fala aqui de pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco coisas importantes. A verdade. Toda a verdade ela está em Deus. Segunda coisa, o que é respeito? Tudo que diz ali, respeitável. O que é respeitável? Tudo que é digno de respeito, de adoração, que é só Deus. Tudo que é justo, amados, é tudo aquilo que é certo. Tudo que é puro é tudo aquilo que é limpo, moralmente limpo. E também tudo que é de boa fama, tudo aquilo que é bem conceituado. Sabe, amados, que é, por exemplo, a bondade, o respeito, esse tipo de coisa que tem que estar na nossa mente. Nós não podemos deixar coisas que são uma poluição entrar na nossa mente, para nos perturbar, para roubar a nossa paz. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha aqui o segredo que Paulo está ensinando. O Deus da paz será convosco se você praticar aquilo que você viu eu fazendo, ou aquilo que você me viu fazendo. Andando na palavra, porque Paulo era um exemplo dessa verdade, de alguém que carregava a cruz, que andava pelo caminho estreito, pela porta apertada, ou pela porta estreita, caminho apertado. Amém? Sempre andando na palavra, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita. Em nome de Jesus. Então, Paulo é um exemplo. E nós temos que seguir o exemplo dele. Amém? Para andar em conformidade com a palavra de Deus. E aí, o Deus da paz vai ser conosco. O Deus da paz é com todo aquele que anda na sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça sobre todos nós, sobre as nossas casas e as nossas famílias. Abençoe esse dia, essa semana que está começando. Abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa saúde. Estende essa bênção para as nossas casas, para o nosso lar, para os casais, para os filhos, para o viúvo, para a viúva, para os solteiros, solteiras. Estende a tua bênção, a tua graça, o teu poder, o teu amor, em nome de Jesus. Que nós possamos ter uma semana cheia da tua presença e de
reconciliação também, de uns com os outros, de paz, de alegria, de amor, de paciência, de bondade, em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, não esqueça, devocional às 7 horas, grupo de crescimento 19h30, oração da noite 21h30. Amados, aqui você tem recebido a palavra, o alimento dos céus, nós temos pregado aqui todos os dias, ensinado a palavra para que todos possam ser edificados, porque somente a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, pode transformar as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Um forte abraço para todos vocês.